Essa é a nossa mensagem dessa noite, a missão urgente da igreja. Nós temos uma missão, e não apenas uma missão, é uma missão urgente, uma missão urgente. Se é urgente, nós precisamos cumpri-la, não é verdade? Se a gente tem uma missão, nós precisamos descobrir qual é. E eu trouxe um versículo, queria começar com esse versículo aqui. Na verdade, eu vou ficar bem concentrado aqui nesse versículo, tá? Então, como é pequenininho, curtinho, eu penso que todos nós conseguimos ler juntos. Vamos lá? Você me ajuda? Vamos lá? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, versículo 10. Está falando de Jesus. Jesus, então, veio com essa missão, com esse propósito, buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a missão de Jesus, o ministério de Jesus estava então concentrado nessa tarefa, buscar e salvar o perdido. Esse foi o intuito. Nós vemos isso em todas as escrituras, nos evangelhos. No capítulo 15, por exemplo, do evangelho de Lucas, nós vemos Jesus comendo com os pecadores, se relacionando com os perdidos. E os religiosos, vendo aquela cena, começaram a reclamar. Se Jesus fosse Deus mesmo, saberia que são pecadores, saberiam que esses caras só fazem coisas erradas. E aí Jesus então conta uma parábola dividida em 3 partes, em 3 histórias. Conta a história então do pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perde. Conta a história então da ovelha perdida. Depois conta a história da moeda perdida, da dracma perdida. E depois conta a história do filho pródigo. Do filho que estava mais novo, que sai de casa, e do filho mais velho que estava perdido dentro de casa. Ele permanece ali. Então Jesus vai sempre contando essa história para mostrar que o propósito dele é salvar o perdido. Assim como a ovelha se perdeu, a moeda se perdeu e o filho também foi embora. A parábola que Jesus conta dá a entender que o propósito é esse, salvar o perdido. E meus irmãos, vê se você concorda comigo, vê se faz sentido para você. A missão de Jesus deve ser também a missão e a visão da igreja? O que você acha? Sim ou não? Se essa era a missão de Jesus, você concorda comigo que essa também deveria e é a missão da igreja? A gente concorda com isso? Agora outra pergunta, será que a gente tem cumprido essa missão? Será que a gente tem realmente feito isso? Tudo que nós fazemos, estamos concentrados em buscar e salvar o perdido? Será que tudo que nós fazemos como igreja está concentrado nessa visão? Tudo que Jesus fez na terra, no seu ministério, foi se concentrar em buscar e salvar o perdido. Agora, será que a igreja tem se concentrado em buscar e salvar o perdido? Meus irmãos, eu gostaria de assistir um vídeo com vocês. Quem aqui faz tempo que não vai no cinema? Quando foi a última vez que você foi, Sandrinha? 30 anos atrás? Você assistiu o quê? Tubarão. O tubarão era filhote. Não, eu também, faz tempo. Titanic, um louco, faz tempo mesmo. O seu, Pedro? Ah, você está atualizado. Mas a gente vai assistir um filme. Pode ser um cinema aí, Sandro. Faz tempo que a gente não vai. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Não é um vídeo pequenininho. Eu acho que tem uns 8, 10 minutos. Então é relativamente grande. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, tá bom? Esse vídeo vai mostrar um pouco sobre a missão representada por um navio. É por isso que no slide anterior eu trouxe um navio. Então, nós queremos entender a igreja também como um navio e como uma missão que o vídeo vai mostrar, e depois a gente volta para conversar, tá bom? Vamos assistir. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosaberry. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosamary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios na vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste, entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio.
Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosa Mary. TSE é de 7 minutos, câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosa Mary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é o que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançando! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão!
Oficial Barlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não. O que é isso? São uns gatos pingados. Não. Pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você tá ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Barlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Jim! Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da Guarda Costeira, James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo você! Quente! Mamãe está indo! Por favor! Por favor! Quente! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram.
Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Eu sei que muitos já tinham visto, né, esse vídeo, mas eu sempre me emociono com esse vídeo. Ele mostra muito bem a missão da igreja, representada então por esse navio. Então vocês viram que o navio preparado com botes salva-vidas, mas eles simplesmente não quiseram demandar as pessoas para lançar os botes salva-vidas, e as pessoas simplesmente morreram. E o vídeo traz de uma maneira irônica as pessoas dentro do navio fazendo um culto, uma reunião religiosa. E, meus irmãos, isso realmente expressa a nossa realidade tantas vezes. Nós precisamos ter a percepção do que acontece espiritualmente. Pessoas se afogando, como esse vídeo mostra, pessoas literalmente morrendo, representa pessoas que estão literalmente morrendo fora de um ambiente como esse, de uma igreja. Nós vemos jovens morrendo por overdose, pessoas se suicidando, casamentos destruídos, feminicídio, assassinatos. Meus irmãos, a gente poderia passar um bom tempo falando dos problemas da nossa sociedade que está literalmente morrendo lá fora. E quantas vezes nós somos exatamente essas pessoas dentro do navio ou dentro da igreja, confortáveis, querendo apenas um espaço para sentar, assistir um bom culto, uma boa refeição dentro do navio, e perdemos a perspectiva da nossa missão e da nossa vocação como igreja. Então, o primeiro aspecto que eu quero trabalhar com você é exatamente esse: a nossa missão e o nosso propósito. A igreja precisa ser esse espaço de treinar pessoas e enviar pessoas com botes salva-vidas para alcançar outras. Como nós vimos, aquele texto nos mostra que a missão de Jesus era essa: buscar e salvar o perdido. E nós quantas vezes concentramos a nossa missão e o nosso esforço como igreja a organizar cultos, a organizar encontros, a organizar congressos, e não que isso seja ruim, meus irmãos. Nós inclusive vamos fazer um no mês que vem. Então, tudo que nós fazemos só tem sentido se nós realmente concentrarmos as nossas forças em treinar pessoas e as enviar para ir salvar as vidas que estão se afogando lá fora. O que nós não podemos é nos acomodar dentro do navio e simplesmente fazer vista grossa com o que está acontecendo lá fora, porque isso nos distanciaria demais da nossa missão e do nosso propósito. Primeira reflexão que eu gostaria de fazer com você é isso aqui: como nós temos vivido essa missão em nossa comunidade? Nós estamos atentos às necessidades espirituais, emocionais e físicas daqueles ao nosso redor? Ou estamos nos acomodando em nossos bancos, esperando sermões que nos confortem, mas que não nos desafiem? Quantas vezes nós queremos mudar de igreja, não é? Quando o sermão já não nos supre mais. Nossa, está incômodo demais, só fala disso. Eu vou para outro lugar, de repente eu encontro uma pregação mais confortável, né? Uma pregação mais tranquila para mim. E claro que a gente precisa dosar a coisa, não é verdade? Mas nós não podemos nos distanciar desse propósito, irmãos. Nós não podemos nos distanciar, porque tem uma tentação muito grande de sermos um barco de prazeres, ou uma igreja de prazeres, onde existe um entretenimento para o teu filho, um entretenimento para a criança, um entretenimento para o jovem, um entretenimento para a mulher, um entretenimento para o casal, e a gente vive num barco, num navio de prazeres,
E a gente é tentado a isso o tempo inteiro, meus irmãos. E essa é uma grande luta, porque nós vemos igrejas, né, cada vez maiores e oferecendo estruturas que simplesmente atraem as pessoas. E ok, eu não ficaria ruim ou triste se nós tivéssemos condições, né, de criar uma grande estrutura. Mas esse não é o ponto, irmãos. O ponto é, com grande estrutura ou com menos estrutura, nós estamos no centro do propósito e da missão que Deus nos confiou. Quando Jesus vem ao mundo, desenvolve seu ministério, morre numa cruz, ascende aos céus e deixa esse ministério aos discípulos, dizendo: agora vocês vão se jogar na água, vocês vão mergulhar na água. Eu já fiz isso, eu morri na cruz, eu me mergulhei, agora vocês vão fazer isso e vocês vão salvar as pessoas. Mas talvez a gente diga: não, Senhor, meu negócio é frequentar a igreja, eu já vou na igreja uma vez por semana, domingo de manhã. Aliás, por que eu vou voltar à noite? Por que eu vou convidar alguém? Já está bom, eu já bati meu cartão lá de crente na igreja. E aí segunda-feira eu tenho uma vida absolutamente igual a qualquer pessoa que nunca ouviu sobre o Evangelho. As minhas escolhas, as minhas decisões, etc. Então, mais umas perguntinhas para a gente. Nós temos buscado conforto em vez da missão? Nossa adoração, nosso serviço, nossa vida em comunidade tem sido uma resposta ao amor de Deus ou uma busca por satisfação pessoal? Precisamos refletir e alinhar nosso coração ao de Cristo, que nunca se acomodou, mas sempre buscou aqueles que estavam perdidos. E Ele fez isso não com sermões, irmãos. Ele não fez isso com retórica. Ele não fez isso simplesmente falando ou dando palestras. Ele fez isso morrendo na cruz. Ele não ficou na teoria. Ele foi para o madeiro. Ele diz: não estão me prendendo aqui, eu me dou. Eu estou me dando. Não foi alguém que me prendeu no meio da noite aqui, Judas me denunciou e os soldados romanos me pegaram. Não. Eu estou me dando. Eu sou uma oferta. Eu sou uma semente. Se a semente permanece só, se ela não é morta, plantada numa terra e ela desmancha ali, se ela morre, ela vai continuar ali para sempre. Já comentei com vocês, né? De sarcófagos que são abertos e ali tem uma múmia e eles colocavam sementes, colocavam ouro, pedras preciosas, mas já acharam sarcófagos com milhares de anos, com sementes de tâmara, por exemplo, e depois os cientistas foram lá e plantaram aquela semente de tâmara e nasceu uma tamareira. Olha que doideira. Depois de milhares de anos. É isso que Jesus está falando. Se a semente permanece só, paradinha ali, não acontece nada. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. E Jesus está dizendo: eu estou sendo plantado. E essa é a missão para mim e para você, meus irmãos. Sermos plantados, darmos a nossa vida, pular na água. Mas a gente tantas vezes está confortável, querendo manter o status quo, não é verdade? Não, eu dou o dízimo, eu sou um bom crente na igreja, aliás, eu leio a Bíblia, mas mais do que isso eu não faço não. Não queira mais de mim, não queira mais esforço, não queira mais dedicação, não queira mais meu tempo. Não, isso aí já é demais. Ele deu a vida, irmãos. Em 1 João 3,16, vocês conhecem, nós conhecemos, né? João 3,16, vamos lá, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, 1 João 3,16, lá no finalzinho da Bíblia, diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Cristo deu a sua vida por nós, e nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Mas eu estou ocupado demais com os meus problemas, eu estou ocupado demais com as minhas contas para pagar, eu estou ocupado demais com os meus 2 ou 3 serviços, eu estou ocupado demais com tanta coisa para fazer. Eu penso que essas perguntas nos desafiam, meus irmãos, porque há uma urgência na missão, há um clamor, enquanto nós tantas vezes queremos só mais um culto e uma pregação que nos afague. E eu entendo você, né? Em muitos momentos nós precisamos mesmo, né? Hoje de manhã a ministração aqui foi sobre paz em meio às tribulações.
E que bênção, a gente precisa ouvir essas palavras mesmo, né? No meio da adversidade, viver em paz, glória a Deus. Mas a gente não pode se perder e desejar apenas isso, e virar um self-service, onde a gente no YouTube escolhe, hoje eu quero uma pregação sobre paz, sobre amor, sobre restauração, sobre avivamento, sobre vitória, sobre resposta das orações, e a gente se perde nesse self-service, né? Onde, se não me apresenta algo que eu não goste tanto na igreja, eu só mudo de restaurante, eu só mudo de igreja, eu só vou para um outro lugar e me sirvo melhor. Mas nós não podemos nos perder, meus irmãos, e nos distanciarmos da missão da igreja e ouvir o clamor das pessoas. Quando a gente liga a televisão, antigamente a gente falava, né, de comprar o jornal e espremer, sair sangue, né? Hoje a gente vê isso tudo na internet. E, meus irmãos, como é cada vez mais difícil as novas gerações, os adolescentes, as crianças, a crise que nós vivemos. E nós, muitas vezes, levantamos bandeiras, e eu não faço isso como uma crítica, né? Mas tantas vezes nós levantamos bandeiras que nos iludem, e nós achamos que elas vão resolver os nossos problemas. Quando, por exemplo, nós enfiamos política no meio da igreja, né, e achamos que as eleições vão resolver. E quantas vezes nós vimos pessoas defendendo com unhas e dentes um candidato X ou Y, A ou B, e fala mal desse candidato para ver. Nossa, a pessoa fica, e ela argumenta, e ela saliva para defender o candidato. Mas quando nós realmente cremos que a solução do mundo está no Evangelho de Jesus, que muda as pessoas, e nós temos vergonha de falar. Você convidou seu vizinho para a célula? Ai, eu tenho tanta vergonha, eu não quero ser chato. Ele não vai me entender bem, eu não quero incomodar ele. E a gente vê cada doideira com o nome de Jesus na mídia, e nos calamos. Mas fala mal do candidato para ver. Fala mal. E nós precisamos repensar, meus irmãos. Será que a igreja está virando um entretenimento e nós nos distanciando da visão e da missão que Deus nos confiou? Eu me lembro do exemplo de Jonas, que recebe uma incumbência de Deus para ir a Nínive, que era realmente um império, o Império Assírio, era a capital do Império Assírio, um império absolutamente violento. Se você vai ler os livros de história, você vai ver que era o império mais violento que tinha, as mortes mais cruéis. Eles iam, assolavam as cidades e literalmente torturavam as pessoas. E os hebreus tinham ódio deles. E Deus veio uma missão para Jonas, dizendo, vai e prega. Eu ouvi o clamor, vai e prega para eles lá. Aí Jonas dizia, o quê? Vou nada. E você sabe o que aconteceu. Quantas vezes nós não queremos fazer também o que Ele está nos mandando? A missão talvez esteja não na África, ou na Ásia, ou países em sob perseguição. E estão, ok? Mas veja o que eu quero dizer. Está lá também, mas às vezes está do outro lado da sua rua. Está dentro da sua casa. Pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Pessoas que precisam ter as escamas dos olhos removidas. E ver que existe esperança, que existe vida, mas nós nos calamos. Jesus diz que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não foi esse o maior dos mandamentos que Jesus nos ensinou? Numa versão em inglês, diz que esse próximo é o nosso vizinho. E a tradução fica, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso vizinho como a nós mesmos. Quem é o seu vizinho, irmão? Às vezes é alguém que está morando do seu lado, ou talvez alguém que trabalha no escritório ao lado, e nós nos calamos. E tem umas outras perguntas aqui para você, nesse sentido. Há um clamor ao nosso redor. Como nós podemos ouvir? Nós estamos prontos para responder? O que estamos fazendo, irmãos e irmãs, para alcançar aqueles que estão perdidos, seja em nossa vizinhança, em nossa cidade, ou até mesmo em nossas próprias famílias? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Qual é o nosso posicionamento? E nós precisamos pensar, puxa, será que a minha energia está sendo gasta nisso? Em alcançar o perdido? Ou a minha energia está sendo gasta em, talvez,
não me entendam mal, ok? Eu sei que tem gente brava comigo aí. Não me entendam mal. Mas talvez a minha energia não está sendo gasta na missão. Está sendo gasta em tocar no louvor. Ou nas minhas muitas reuniões do louvor. Ou de qualquer outro ministério, irmãos. Qualquer outro ministério. E não tem problema, ok? Nós temos ministério de louvor, glória a Deus pelo Vericão ali, na batera e tal. Muito bom, meus irmãos. Agora, nós não podemos nos perder achando que essa é a nossa visão, a nossa missão e a nossa vocação, porque não é. Nós podemos fazer essas coisas, desde que nós estejamos dedicados a fazer o mais importante. Faz sentido para vocês isso, irmãos? Porque às vezes o nosso esforço é fazer um grande culto, um grande louvor, uma grande estrutura, e construir mega templos, mega churches. Mas aquilo que nós deveríamos fazer, que é trazer o evangelho que transforma vidas, que muda realidades, muda casamentos, muda completamente a vida das pessoas, nós nos calamos, nós nos distanciamos e nós reclamamos. Esse negócio de célula é muito chato. Isso aí só ocupa a minha agenda. E o pastor ainda fica falando que eu tenho que levar visitante, que eu preciso convidar as pessoas. Eu tenho roupa para lavar, eu tenho meu trabalho para fazer, eu tenho tanta coisa para arrumar. Meus irmãos, do fundo do coração, é uma tentativa de ajudar você a visualizar a missão. Porque era mais fácil para nós, pode ter certeza disso, irmãos, fazer um culto durante a semana, do que ficar mobilizando um monte de células. Nós temos 31 células hoje na igreja. Do que ficar mobilizando 31 líderes, e mandando estudo, e fazendo supervisão, e acompanhando, e discipulado, e tal. Era muito mais simples, irmão, fazer um culto aqui. Mas nós cremos que quando nós estamos abrindo a nossa casa durante a semana, convidando pessoas, hoje tem célula, bora, vem na minha casa, tem uma palavra de Deus para você, tem algo para acontecer na sua vida. Jesus pode mudar a sua história. Quando a gente se posiciona, e não é fácil, irmãos, não é fácil. Às vezes um dia de trabalho, a gente está cansado, as crianças daquele jeito. E meus irmãos, qual é o sentido? Porque essa é a visão. Nós não nascemos para outra coisa. O Senhor não nos mandou fazer cultos bonitos. Ele nos mandou pregar o evangelho, fazer discípulos, levar o amor e o evangelho que transforma vidas. E como é lindo ver o Senhor salvando pessoas, inundando o coração de pessoas com o amor dele, restaurando casamentos, e nós como igreja temos visto isso, irmãos. E como é lindo ver pessoas, famílias inteiras sendo restauradas. Não existe absolutamente nada melhor e mais valioso do que isso. O meu último ponto com vocês é a igreja preparada, corações e mãos para o resgate. Nós precisamos nos preparar como igreja, irmãos, porque a tentação é muito grande a gente sair disso. A tentação é muito grande a gente se desviar e começar a fazer cultos e programações. Isso não é ruim, eu sei que não é ruim, mas se não nos leva a cumprir a grande comissão, a ajudar pessoas e cuidar de pessoas, nós precisamos tomar cuidado, porque de bons cultos o mundo já está cheio. Que ações práticas podemos tomar como comunidade para sermos mais intencionais? Que ministérios precisam de mais apoio? Como podemos nos envolver mais? Eu estive ali no Ministério Infantil, na Igreja da Criança, estava comentando com a Damares hoje, né? A gente fez o relógio de oração ontem, estávamos ali na Igreja da Criança, e eu olhando, tanta coisa para fazer ali, tanta coisa para arrumar, e pensando na nossa visão. Deus nos deu uma visão. E a Igreja da Criança que nós inauguramos aqui 2 anos atrás, não foi fruto de uma ideia louca, foi fruto de uma visão. Deus deu uma visão e nós abrimos ali uma Igreja da Criança, com um sonho de vermos crianças sendo restauradas, crianças sendo alcançadas, famílias inteiras sendo mudadas, porque há uma igreja para as crianças. E doeu meu coração ver a nossa estrutura, e não só a estrutura física, mas a estrutura de pessoas. E quem está ali, cansada, pessoas cansadas, as mulheres, né? A maioria é de mulheres. Tem um homem no ministério infantil, um homem no ministério infantil.
E nós temos uma missão e cremos que não é só um culto, um entretenimento para as crianças. É o evangelho sendo pregado para elas. E famílias estão sendo transformadas. Mas a gente diz, não, o ministério infantil é muito difícil. A pastora Cláudia que deu os pulos dela, eu estou fora. E é mais confortável a gente frequentar a igreja do que nos envolver nesse tipo de ministério, nesse tipo de missão. É mais confortável nós irmos numa igreja onde está tudo pronto, tudo funcionando. E nós somos só alguém assistindo algo, voltamos para casa, ninguém sabe o nosso nome, ninguém vai nos mandar mensagem durante a semana nos perguntando se a gente quer ir para a célula, se a gente quer ir para o ministério. Quem em sua vida precisa de Jesus, meu irmão? Você está disposto a sair da sua zona de conforto para alcançar essas pessoas? Você está disposto a pular na água, a pegar um bote salva-vida e falar, Senhor, eis-me aqui. Onde que tem que ir? Tem que ir para a África? Tem que ir para algum país da Ásia? Tem que ir para longe, Senhor? Países em perseguição, com menos de 1% de cristãos, onde se você disser que é cristão, te matam, irmão. Se você aparecer com uma Bíblia, você está morto. Quem quer pular na água? Quem quer fazer isso? Não, eu quero comprar um sofá novo, um abajur verdinho, vai ficar ótimo na minha sala. Não me entenda mal, irmãos. Compra teu abajur, está tudo bem. Mas deixa Deus abrir seus olhos, irmãos. Deixa Deus abrir seus olhos. Existem coisas mais importantes para fazer. Coisas que vão repercutir na eternidade. Jesus disse para que nós não ajuntássemos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões roubam. O que nós deveríamos fazer? Juntar tesouros no céu, onde ladrões não roubam, traça e ferrugem não corroem, permanecem para sempre. Povos não alcançados, pessoas morrendo, mas talvez esteja do outro lado da rua, talvez esteja no apartamento de baixo, no apartamento de cima, eu não sei onde você mora, mas talvez esteja bem perto de você. Que o Senhor nos ajude a sairmos das nossas zonas de conforto. Acabou, irmão, obrigado aí, você estava no regressivo aí para mim, mas terminei. Pro alívio da multimídia, eu terminei. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar. Quem vai pular nessa água? Quem vai pular na água? O navio foi feito para isso. É um navio de resgate, a igreja é um navio de resgate. Mas o que vale o navio que não solta os seus botes? Um navio que não envia missionários, um navio que não envia líderes, um navio que não incentiva pessoas a fazerem talvez como eu fiz, a largar minha profissão, a deixar minha casa, minha cidade, meus amigos, minha igreja, e viver um chamado. Ou será que Deus não chama mais hoje? Ou será que Deus não está chamando mais obreiros, pastores, missionários, evangelistas? Ou será que Deus não está fazendo mais o que fazia? Levantando jovens que talvez queiram uma boa profissão, comprar um carrão, um apartamento. Jovens sonhando com prosperidade financeira. Ou será que Deus não está chamando mais esses jovens? E colocado realmente o propósito de ir e mergulhar e se afogar. O chamado para Jesus, o chamado de Jesus para nós é: desista da sua vida. E quando você desistir da sua vida, você vai encontrar a verdadeira vida. Enquanto você não desistir da sua vida e quiser reter o grão, guardar ele aí para você, proteger a sua privacidade, proteger o seu dinheiro, proteger os seus negócios, os seus afazeres, os seus projetos pessoais, você não encontra vida. Talvez você só vai encontrar frustração. Pessoas frustradas, com recursos, com tudo que qualquer outra pessoa de fora poderia querer, mas são frustradas, são vazias. E pessoas que mergulharam, encontraram a razão de viver, porque só existe razão do nosso viver quando encontramos algo maior do que a gente. Quando a gente tem algo pelo qual morrer, aí sim nós encontramos a vida para viver.
Feche seus olhos, irmão, olha para dentro de você. E responde essa pergunta: será que você tem procurado um lugar confortável? Ou você está entendendo a visão e a missão da igreja?